Copa ou culto? E aí, como que foi a decisão da sua igreja, do seu pastor, da sua comunidade de fé? Mudaram o horário do culto? Cancelaram o culto? O culto vai acontecer em outro dia? Vai assistir o jogo, depois vai ter o culto? Esse é o dilema da igreja no país do futebol. Eu sou o pastor Renan Ribeiro e até o final desse vídeo eu vou compartilhar para você qual foi a decisão aqui na nossa igreja sobre esse assunto que está enchendo a internet e também os grupos da igreja de comentários, de opiniões. Eu vou deixar a minha opinião aqui. De um lado, um grupo que diz assim: não podemos abrir mão do culto. Não, 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 não. O horário, o dia é sagrado. E aqueles que não participarem estão cometendo idolatria, trocando o Senhor pelo futebol. Ou você serve a Deus, ou você serve a FIFA. E quem faz diferente é menos crente. Quem trocou o horário de culto é porque caiu na idolatria. E por outro lado, tem a turma que diz assim: não, não tem problema, deixa o culto para depois, cancela o culto aí na Copa, vamos, aqui é Brasil, aqui nós vamos torcer e depois a gente vê essa questão do culto. E temos então, como sempre, no meio religioso, no meio evangélico, os extremos. Perdemos a capacidade de olhar a situação, de dialogar e de sondar o nosso próprio coração quando nós começamos a nos comparar nessas situações que dividem opiniões. Por exemplo, em uma igreja que fica em uma avenida central, ou uma igreja que os irmãos têm que se deslocar uma distância muito grande, pegar condução, não seria mais apropriado pensar em um outro horário para o culto? Ou numa igreja, como o caso da nossa, que quando passa carro ou moto, ou alguns vizinhos ligam um som alto, aquilo atrapalha o nosso culto. Considerando que no dia do jogo o pessoal fica animado, sai pra rua, é bomba, é carro buzinando. Não seria apropriado mudar o horário? Só que tudo acaba sendo, no meio evangélico, quase tudo, uma questão de demonstrar quem é mais espiritual, quem está com a razão, quem é o melhor crente, quem está servindo a Deus de verdade. Isso me lembra uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, que eu quero compartilhar com você, que vai nos ajudar a pensar esse assunto do copa ou culto, ou melhor, cuidar do nosso coração para que nós não venhamos a cair neste mesmo erro e pecado que é dito aqui nessa passagem. Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. Você já ouviu essa parábola? A partir do versículo 9 diz: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Como que o fariseu orava? De pé. Ó Senhor Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. São roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. A oração de um homem que serve a Deus, que faz tudo certinho, se comparando com um publicano, que orava assim: de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus termina no verso 14 dizendo: digo a vocês que este desceu justificado, o publicano, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que essa parábola tem a ver com esse dilema aí da igreja no país do futebol, Copa ou jogo? Não se orgulhe, porque a sua igreja vai manter o culto no horário e tem essa possibilidade de fazê-lo. E se compare com os outros que, por alternativa, por conveniência ou por um cuidado pastoral, decidiram
alterar o dia, o horário do culto, tudo que é divisão de pensamento, divisão de fazer diferente, no nosso meio se torna uma desculpa para se orgulhar. Infelizmente, cometemos várias vezes, eu cometo isso, você também comete isso, porque eu faço assim. Você não tem coragem de falar, não tenho coragem de falar, mas eu fico me sentindo, não, eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou cari... A gente usa coisas pequenas. E eu não estou dizendo que o culto é uma coisa pequena aqui, por favor, não me interprete mal. O culto é muito importante. Nós temos orientações da palavra que nós devemos cultuar ao Senhor. Mas nós não temos uma orientação das escrituras que o culto tem que ser em determinada hora. Que o culto, ele é mais importante quando ele é no domingo. Claro, o domingo tem um peso de significado para nós, porque é o dia da ressurreição. Logo cedo na história da igreja passou a ser o dia da adoração dos cristãos. Mas nós não temos o Novo Testamento dizendo, olha, o sábado, que era o dia, né? Um dia consagrado ao Senhor, para lembrar do Senhor, para descansar, que era o Shabat, que não, agora é o domingo. Nós interpretamos isso e fizemos essa apropriação do domingo por causa da ressurreição, mas pela escritura nós não vamos ter um texto claro e direto dizendo cultue a Deus de modo especial no domingo. Pelo contrário, Paulo vai dizer para aqueles que estavam achando que tinha dias especiais, leis especiais, comer ou não comer comidas especiais, ele diz: alguns o fazem e outros o não fazem, mas todos os dias são para o Senhor. E todas essas coisas, todas essas leis, essas festas, esses tipos do Antigo Testamento eram sombra de Cristo, que é a realidade. E de fato, queridos, não é um dia, num lugar físico, num horário específico, que vai fazer a grande diferença na nossa vida se não estivermos todos os dias na presença do Senhor, todos os dias com uma santa consciência de que tudo é culto para Ele. A nossa vida é um culto. O nosso trabalho é dedicado a Ele. A nossa família, o nosso estudo, até os nossos momentos de lazer, nós não estamos alheios, não nos desligamos de Deus. Por isso que num jogo de futebol, um crente não vai xingar palavrão, não vai ficar louco, ele vai aproveitar aquela emoção do momento, ele vai curtir o jogo, mas ele não deixa de ser crente. Então, essa reflexão que eu desejei trazer aqui é para ajudar você e me ajudar a lembrar disso. Algumas igrejas mudaram o horário, outras não. Isso não torna você mais espiritual, mais crente que o outro. A nossa igreja decidiu mudar para de manhã, que era o horário que nós fazíamos o culto antes. Por quê? A nossa rua, só de passar um carro e buzina ou gente já fala, nossa igreja é pequena e você sabe que no dia do jogo o pessoal fica maluco, o pessoal fica animado, é bomba, é rojão. E o enfim, não vamos cair na do fariseu, tá bom? Se o seu pastor mudou o horário do culto, se não mudou, seja você fiel a Deus em todo momento. No culto, assistindo um jogo, no seu trabalho, tudo é para o Senhor. A nossa vida e toda ela deve ser um culto a Deus, um sacrifício agradável ao Senhor, não para conquistar a salvação, não para fazer Deus gostar mais de mim, mas como resposta a essa graça que nos alcançou, esse amor que nos conduz a cada dia. Não seja como um fariseu, seja humilde e entenda que Deus não está olhando para os seus atos externos, Deus está olhando para o seu coração. Eu fico aqui, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida. Se você gostou, curte, compartilha e considere me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, neste canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.